condenar esse aluno que é pobre ao fracasso. Nós sabemos que muitos têm sucesso. Pode passar. Aí foi o gráfico de evolução da aprendizagem, desde toda a série histórica de 2005 até 2021. Nós estamos aguardando o SAEB de 2023, não sabemos ainda, né? Mas a rede foi tendo uma evolução nesse período em relação às metas, embora a gente, esse quadro é do ensino médio, a gente nunca tenha alcançado a média prevista para o ensino médio, certo? Mas houve um crescimento, um decréscimo ali em 2013 e depois continuou aumentando até 4,9 em 2021. Pode passar, gente. Esse dado também, que são indicadores da próprio movimento, que é uma coisa que preocupa. Apesar do crescimento na aprendizagem, que era aquele gráfico anterior, esses dois dados, da reprovação, 14,9%, e do abandono, 12,9%, né, ele puxa o SAEB para baixo. Então, o SAEB, o resultado da prova do SAEB é construído com a nota da prova e o fluxo. E o fluxo que é aprovação e abandono. Quanto mais reprovação, abandono, né, mais a nota vai para baixo. Não adianta só crescer no sentido de garantir que alguns aprendam e tenham um bom resultado na prova. É necessário construir perspectivas de permanência desse estudante para que todos aprendam, para que todos se desenvolvam, para que todos tenham sucesso na aprendizagem. Né? Porque os alunos têm condições, sim. E eu trouxe essa frase do Bernard Charlot, que é um autor francês, que disse que o fracasso escolar não existe. O que existe são alunos em situação de fracasso. O aluno que está em situação de fracasso precisa de uma intervenção diferenciada, precisa de outras oportunidades para que o seu resultado seja igual aos demais. Que situação de fracasso é essa que está levando esse aluno a ter um desempenho diferenciado de forma negativa sobre a sua aprendizagem? Então, é o que a gente tem que se preocupar, entender o movimento da rede, isso pode passar. Entender essa questão, pensando também na própria diversidade que existe na rede. Né? Nós temos alunos aí regular de tempo parcial, e nas escolas regulares de tempo parcial nós temos um turno que é muito preocupante, que é o turno noturno. Né? Esses alunos, muitos deles são alunos trabalhadores, que já chegam cansados, que já chegam em situação diferenciada em relação aos do vespertino, que precisam de uma forma de trabalho diversa daquela que é feita para o turno vespertino. Né? Temos as escolas de tempo regular em tempo integral, né? Que é outra currículo, que é outra dinâmica, que não pode ser tratada, que não pode ser vista da mesma forma. Temos a educação profissional e tecnológica, a educação especial na perspectiva inclusiva, que está em todas essas outras categorias, né? E também precisamos ter um olhar mais sensível, uma mudança de postura em relação a esses alunos. A educação básica do campo indígena, da educação escolar quilombola, também elas têm as suas especificidades, as suas características, né? Os seus traços, as suas marcas culturais, os saberes próprios daquela cultura, né? Que diferenciam fortemente as condições. A educação popular em situação de itinerância, né? Chegam círculos aqui na cidade de Nova Cruz, aqui na região. Pois é, essas crianças dos círculos estão em pré-escolas, elas são itinerantes, elas têm direito. Mesmo que ela passe um mês na escola, ela tem direito a uma matrícula. Como é que eles estão
estão sendo incluídas a acolher essas crianças. Educação de jovens e adultos, educação para pessoas privadas de liberdade, educação para o sistema socioeducativo, né? E a educação para as populações migrantes, apátridas e refugiados. E nós temos um crescimento enorme com os conflitos mundiais, com toda a situação, por exemplo, na Venezuela. Quantos venezuelanos, não sei se já temos populações, e muitos deles são populações que vivem na rua, né, que têm uma característica própria, que eles não falam nem espanhol. Muitos dos indígenas venezuelanos falam o aral, que é o dialeto próprio deles. E a comunicação, inclusive, com eles é uma comunicação específica. Né? E a gente precisa de pessoas que dominem o espanhol, mas o espanhol que domine também o dialeto, o aral, que é o que eles utilizam para se comunicar. Né? Então, são populações que estão chegando na escola. Lá em Mossoró agora, né, é uma população grande. Natal também. Nós temos, inclusive, a escola Crisio Freire, lembra, Marcela, Liberto Corcoveiros? E nós, com a prefeitura, nós transformamos num abrigo, porque eram tantos que ficavam no meio da rua, com crianças e tudo mais, e essas crianças precisam de ir à escola. E precisam ter as suas oportunidades, as suas garantias. E essa é uma realidade que está chegando na escola. Então, a escola é diversa. A escola não é homogênea, que eu faça um programa só, que eu faça uma avaliação só, faça uma prova igual para todo mundo, né, e dou o resultado a partir do meu parâmetro. E essa diversidade toda que está presente na escola, de raça, de gênero, de credo, de etnia, de condição de vida, né, de condição socioeconômica das próprias famílias, como é que nós vamos avaliar? Das características próprias de cada cultura que chega na escola. Então, todas elas nos trazem falta nisso. E aí, diante desse contexto, é possível uma avaliação equânime, considerando as desigualdades sociais e educacionais, porque todos esses grupos, todos esses segmentos, historicamente, eles sofrem com profundas desigualdades sociais que afetam e geram também desigualdades educacionais. Né? E eu fico assim, possessa, como diz o outro, quando diz que o fracasso é da escola e do professor. Fracasso não é da escola e do professor somente. A escola tem suas questões internas a serem revistas, né? Mas as questões que estão colocadas para a escola, muitas delas têm relações com fatores externos. E porque a escola não está descolada da sociedade, é uma instituição que faz parte dela, ela também sofre essas mesmas desigualdades. Né? Embora, contraditoriamente, exista todo um movimento de resistência na escola, buscando superar essas desigualdades. Pode passar. Então, entrando já na questão mais, né, da garantia das aprendizagens, o que a gente precisa? Fortalecer ações que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças, jovens e adultos, o seu pensamento teórico prático, da consciência crítica, da emancipação social e política. E a proficiência, lógico, ninguém vai querer dizer que num país que usa a discriminação configurada, a própria avaliação em larga escala é usada para fazer esse escaloneamento, essa classificação do melhor ou pior estado, né, e da avaliação que marca as diferenças e que acentua as diferenças em vez de trabalhar com elas. Né? Da proficiência dos estudantes nos componentes curriculares, suas tecnologias e práticas sociais. E aí a gente tem que tratar, sim, como o Miguel Arroyo nos coloca,
com a diversidade e como a Nilma Lino já colocou também naquela outra citação, com a diversidade de sujeitos sociais e históricos na escola. Essa diversidade nos impõe pensarmos um outro ensino, uma outra avaliação e uma outra compreensão do que é aprender e das referências, né, que a gente tem do que é aprender. E aí, muitas das imagens que nós construímos para os alunos marcam a forma como eu interajo, eu ajo, eu avalio, eu diagnostico esse aluno. E aí a Roy diz, crianças, adolescentes, jovens e adultos que chegam às escolas carregam imagens sociais que os currículos, as escolas e a docência trabalham, reforçam-nas ou a elas se contrapõem. Então, eu tenho uma imagem pré-estabelecida, vamos dizer assim, pré-concebida do meu aluno, se ele é negro, se ele é surdo, se ele é de determinada opção política ou religiosa. Então, chegam com identidades de classe, raça, etnia, gênero, território, campo, cidade, periferia, e sobre essas imagens, construímos as imagens de alunos, definimos funções para cada escola e priorizamos ou secundarizamos conhecimentos, habilidades e competências. Porque tem um exemplo clássico disso, que é aquele professor que eu espero, aqui em Nova Cruz eu acho que isso não acontece, né? Mas todo mundo diz assim, olha, esse professor, ele é da rede privada também. Ele lá na rede privada, ele dá um programa, aqui na escola pública ele dá outro. Não tem isso, Marcelo? Você não ouviu falar disso? Pois é uma forma de secundarizar ou priorizar determinados conhecimentos, né, de acordo com a imagem que eu tenho dos alunos da escola, daquele aluno que eu pressuponho que ele vai acompanhar e daquele que não tem o arcabouço cultural e social necessário para acompanhar aquilo que eu estou dizendo. Aí eu já prevejo ali o seu fracasso. Né? E muitas vezes, né, o professor chega dessa turma aqui, só passam 10. E aí termina sendo um bom professor, porque existe uma lógica também que o bom professor é aquele que reprova. Então, essas imagens, essas lógicas, essas formas de ver, essas preconcepções, né, que é pré porque é anterior, né, essas formas preconcebidas de tratar os alunos, elas afetam enormemente as interações e destrói qualquer possibilidade de ser equânime na perspectiva de garantir as mesmas oportunidades aos estudantes de acordo com suas diferenças. Né? Pode passar. E o Bernard Charlot, que eu já citei antes, ele traz também uma compreensão do que é aprender. Não dá para pensar do como eu vou avaliar se eu não entendo o que é aprender. Aprender é um conceito básico. São dois processos que organizam todo o pedagógico. É o processo de aprender e o processo de ensinar. Esses dois processos, eles têm as suas identidades próprias, mas eles não se separam. Como Paulo Freire diz, só ensina quem aprende. Não é assim que ele diz? Então, eu tenho que entender, para saber avaliar, o primeiro que é aprender. O que eu estou chamando de aprender? E eu tenho diversas formas de aprender. Eu tenho a possibilidade de aprender como uma atividade mecânica, né? Aí eu vou trabalhar com a repetição, com memorização, com a construção de estratégias que garantam que mecanicamente o aluno reproduza na prova exatamente aquilo que eu disse, ou na aula, ou que ele leu no texto didático. Eu tenho uma perspectiva de que o aluno só aprende se ele estiver pronto. Bem, antigamente quem alfabetizava aqui, eu sou dessa época antiga,
é que o aluno tinha que ter prontidão para aprender. Essa concepção, que é uma concepção da psicologia, entendia que o aluno tinha que se desenvolver primeiro para poder aprender. Certo? E tem uma outra concepção que diz que aprendizagem e desenvolvimento não se separam. Que é o contrário, em vez do aluno se desenvolver e estar pronto, ela diz o contrário, que a aprendizagem força o desenvolvimento, empurra o desenvolvimento para frente. Quanto mais o aluno aprende, mais ele se desenvolve. Né? E é essa perspectiva que o Charlot coloca, que aprender é uma atividade intelectual. Só se engaja em uma atividade que lhe confere sentido. Eu só aprendo se eu atribuir um sentido àquilo que o professor está querendo que eu aprenda. O professor quer que eu aprenda frações. Qual é o sentido que eu tenho de fração? Por exemplo, se eu não tenho um bom sentido, inclusive, da divisão, nem da multiplicação, né? E de como esse conhecimento se organiza e estrutura no concreto. Então, eu tenho que fazer sentido para mim aquilo que eu estou aprendendo. Quando esse sentido é afastado do resultado, né, o que eu aprendi não tem nada a ver com aquilo que eu pensava. Visado pela ação de estudar, o engajamento nesta é frágil. Ao contrário, quando o motivo e o objetivo da atividade coincidem, porque esse autor e a atividade não é na perspectiva só da ação, a atividade é muito mais, é uma atividade intelectual, certo? Coincide, esta faz muito sentido e sente-se prazer em desenvolvê-la. E ainda mais, ao atingir o objetivo. Atividade, sentido, prazer, esses são termos da equação pedagógica a ser resolvida. Então, só tem como o aluno aprender se o que vocês estão ensinando, se o que os professores estão ensinando, fizer sentido para ele. Tiver relação com o seu universo cultural, com o seu universo social, com as experiências que ele tem na vida, na família. E só faz sentido para mim também, professor, se eu entender esse, que é muitas vezes um conhecimento do senso comum, ele fizer sentido para mim na narrativa científica, na narrativa de que a escola tem como parâmetro fundamental, que é a narrativa das diversas ciências. Pode passar. O Vygotsky também reforça, ele parte dessa mesma perspectiva, que é o aprendizado que conduz. Ele diz que o aprendizado escolar induz a tipo de percepção generalizante, desempenhando assim um papel decisivo na consciência da criança dos seus próprios processos mentais. Os conceitos científicos, aí, dos meus estudos antigos, desde a minha tese de doutorado de 97, né? Com seu sistema hierárquico de inter-relações, pareceu constituir o meio no qual a consciência e o domínio se desenvolvem, sendo mais tarde transferido a outros conceitos e a outras áreas do pensamento. A consciência reflexiva chega à criança através dos portais dos conhecimentos científicos. Então, o que é que nós temos que fazer na escola? Avançar na perspectiva daquilo que o aluno já sabe, né, do seu conhecimento social e cultural, para que ela avance na perspectiva da compreensão da narrativa das diversas ciências, que é isso que é fundamental na escola. Que ela intencionalmente, na matemática, na história, na física, na química, na língua portuguesa, ela se programa, ela se planeja para que essa narrativa aconteça. Mas ela não pode desconsiderar os outros campos de saberes, saberes da experiência, os saberes do cotidiano, os conhecimentos do senso comum, os saberes da tradição dos povos originários.
eles têm toda uma forma de explicar, de compreender e de descrever a natureza, né, que nós não temos, que nós não compreendemos. E são fundamentais para, a partir desse saber, se avançar na perspectiva de uma percepção cada vez mais generalizante. Certo? Pode passar. E aí o Lucchesi, né, nos traz, né, e faz toda uma análise. Eu escrevi até um blog dele, o blog do Lucchesi, viu? Tem um monte de coisa lá. E ele diz que avaliar é um ato de acolher, né? Ele trata a avaliação nessa perspectiva e a avaliação da aprendizagem. Por isso que eu trouxe um pouco antes o que é que a gente precisa entender. Vocês podem entender diferente de mim, podem achar que a aprendizagem é um processo mecânico de repetição, né? E todos nós passamos por isso quando estudamos pela cartilha do Beabá. O que era a cartilha do Beabá? É um método de repetição, assim, né? Enorme. A tabuada. Quem aprendeu as 4 operações pela tabuada é a mecanização da própria aprendizagem, né? Mas a gente quer que o aluno avance na perspectiva da compreensão, entender por que aquele aspecto se coloca. O Lucchesi diz que a avaliação da aprendizagem não é e não pode continuar sendo a tirana da prática educativa, que ameaça e submete a todos. Chega de confundir a avaliação da aprendizagem com exames. Avaliar não é só fazer exames, não é só fazer provas. O exame, a prova, pode ser até um instrumento da avaliação, mas ele em si mesmo não é a avaliação. E a forma como muitas vezes ele é usado, ele destrói qualquer possibilidade de aprendizagem. Porque ele retira o prazer, ele retira o motivo, ele retira o sentido do aluno estar aprendendo, né? Chega de confundir avaliação com exames. A avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva. Diversa dos exames, que não são amorosos, são excludentes, não são construtivos, mas classificatórios. A avaliação inclui, traz para dentro. Os exames selecionam, excluem, marginalizam. Pode passar. Completando, ele diz que a disposição para acolher é, pois, o ponto de partida para qualquer prática de avaliação. É um estado psicológico oposto ao estado de exclusão. Se eu tenho a intenção de acolher e de garantir que 100% dos estudantes da turma sejam aprovados no final do ano, que é esse o objetivo de uma avaliação equânime, eu só vou conseguir uma avaliação equânime quando eu garantir que 100% dos alunos foram aprovados, aprendendo, produzindo sentido sobre aquilo que foi aprendido, né? É um estado psicológico oposto ao estado de exclusão, que tem na sua base o julgamento prévio. Lembra da história do Arroio sobre a questão das imagens? Quando eu crio uma imagem sobre estudantes, antes até de conhecê-lo e de fazer uma avaliação mesmo, no sentido da avaliação, eu estou fazendo um julgamento prévio. É isso que ele está dizendo aí, né? O julgamento prévio está sempre na defesa ou no ataque, nunca no acolhimento. A discussão para julgar previamente não serve a uma prática de avaliação, porque exclui. Assentado no ponto de vista acima estabelecido, o ato de avaliar implica em 2 processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. Não é possível uma decisão sem um diagnóstico, e um diagnóstico sem uma decisão é um processo abortado. Então, ele trata a avaliação nesse processo todo de pensar o que é aprendizagem, de que se aprende construindo sentido, de que a aprendizagem é um ato de acolher, de incluir, né?
tratando essa questão a partir desses dois processos que são permanentes. Às vezes a gente faz assim, eu vou fazer um diagnóstico para saber o nível da turma. Na primeira semana de aula, não é isso? Não é isso que se chama diagnóstico. O diagnóstico é permanente, é contínuo. Apresentando. Ótimo, obrigado. Não, estou concluindo. Apresenta dados importantes para a tomada de decisão do professor em todo o processo de ensinar e aprender. Certo? Então, é um processo que acompanha. Eu diagnostico cada vez que eu vou introduzir ou cada vez que eu estou concluindo, para saber, inclusive, se esse estudante se apropriou de forma, pode passar, gente, de forma significativa, com sentido do aquele conhecimento. Eu também não estou ficando. E aí ele indica alguns usos dos dados da avaliação. Tanto eu posso fazer uma avaliação classificar, né, que ela assume a atividade presente como definitiva, por isso pode classificá-la. O que ocorre sempre que o gestor de uma ação deve estabelecer um lugar em uma escala classificatória. Então eu quero botar lá o aluno em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Né? A meritocracia hoje faz muito isso, né? Eu vou classificando os alunos, os talentos, né? Eu sou assim meio cismada com essas coisas. Mas é um processo de classificação que exclui qualquer possibilidade de avaliação. No caso da avaliação do uso, como avaliação diagnóstica, ela subsidia decisões relativas ao processo em andamento. Ou seja, é aquilo que eu disse, o processo de aprender está caminhando. Né? E as decisões que o professor e que nós, como equipe pedagógica, vamos tomando com ele, né, é uma decisão pautada nesse diagnóstico, que vai possibilitando diversas formas de cuidados a serem praticados pelo gestor de uma ação na busca de resultados satisfatórios, desde que o ser humano, em princípio, em sã consciência, aposta no sucesso de sua ação. Ou seja, o educador, o professor, precisa apostar que sua ação vai ter sucesso. E quando é que ela vai ter sucesso? Quando eu tiver 100% dos alunos aprovados, aprendendo, sabendo, atribuindo sentido. Aí eu vou ter sucesso. Se eu realmente estou avaliando, se eu não estou só classificando, produzindo exames, produzindo testes, mas acompanhando o desenvolvimento desse estudante. Pode passar que o meu tempo está acabando. Aí, diversos autores, a Candor, o próprio Lucchesi, a Selma, eles avaliam, né, essas 3 dimensões da avaliação. A avaliação diagnóstica, que identifica os níveis de desenvolvimento, da aprendizagem. A avaliação formativa, que possibilita ao próprio estudante conhecer o seu desenvolvimento. Né? Marcelo, hoje, quando terminou aqui, disse, essa é uma atividade formativa. Né? Porque nós estamos também nos avaliando. A autoavaliação é muito importante nesse processo da avaliação formativa. Para conhecer os seus avanços, bem como as suas dificuldades, para superá-las, essa é uma função orientadora para o replanejamento da prática. E a avaliação somativa, que infelizmente é a que mais prepondera na prática educativa, que ela normalmente ela estabelece uma relação de classificação. Afinal, né, julgando quem está sendo aprovado e quem está sendo reprovado. De acordo com os níveis de aproveitamento da tarefa. E aí, só para fechar, né, é importante considerar tudo isso no planejamento, nesse momento que vocês estão vivendo, né, considerando o diagnóstico das aprendizagens, identificando os conhecimentos prévios dos estudantes,
as condições de ensino-aprendizagem, as dificuldades do trabalho docente, porque o professor tem dificuldade, sim, ele enfrenta muita dificuldade na sala de aula, né, que precisa a equipe estar lá próxima, que precisa estar refletindo com ele, que precisa estar construindo com ele toda a intervenção a ser feita com o estudante, garantindo as condições do seu trabalho, né. Tudo isso é enfrentado pelo professor. Especificamente nesse período, e tem se falado muito na recomposição das aprendizagens, e a gente sempre, que é diferente de recuperação da aprendizagem. A recuperação está baseada na nota, eu vou recuperar a nota, né? A recomposição, o que está se discutindo, é que a gente vai garantir aqueles, vamos dizer assim, indicadores. Então, por exemplo, você quer trabalhar pautado na avaliação, vai trabalhar só com os indicadores que está lá no Procon Brasil, ou do CIMAIS, né? Você pode fazer uma avaliação de que indicadores são esses que estão avançando. E eu coloquei aqui para os planos de ensino, devem ser considerados também os planos de ensino 2020, 2021, 2022, importantíssimo, porque vocês lembram em todos os documentos, a gente orientar, né, Marcelo, que considerasse o que fossem as aprendizagens essenciais para garantir no programa a continuidade dessas aprendizagens com os estudantes. E certamente a recomposição não é só daquilo que o aluno não conseguiu aprender, mas daquilo que o professor também não conseguiu ensinar. E aí chega assim, eu vi essa semana, né, uma avaliação que o aluno do terceiro ano do ensino médio estava chegando ao final do ensino médio com o nível de conhecimento do sétimo ano do ensino fundamental. O que foi que aconteceu também? Foi só o aluno que não estudou? Nesse período desses 2, 3 anos com essa pandemia, nós tivemos muita coisa que não foi ensinada para ele também. Vocês pensam uma criança que ingressou em 2020 no primeiro ano do fundamental. Ela passou o primeiro ano todinho fora da escola, né? Muitas vezes com o nível de escolaridade dos pais que não tinham condições de acompanhar as atividades que a professora encaminhava. 2021 ela só chegou na escola em julho, certo? E 2022 ela concluiu os 3 primeiros anos, que é o período da alfabetização. E esse esforço enorme da Secretaria para incluir o processo da alfabetização tem muito a ser feito aí. Então, imagine, 2023 ela já está no 4º ano, e esse ano ela está no 5º. E, na verdade, ela teve 2 anos e meio só dentro de sala de aula. Não é preocupante, Marcelo? Então, nesse planejamento, esse é um dado importante. As metodologias desenvolvidas no presencial e não presencial, em articulação aos avanços provocados nas aprendizagens, e os dados da distorção e da série, que muitas vezes é provocado por aquele elevado número de reprovações e de abandonos. E que o aluno vai perdendo a sequência do seu próprio grupo etário. Pode passar. E aí, para finalizar, é possível uma avaliação equânime, inclusiva, amorosa e democrática? Se sim, então, é possível uma avaliação que seja planejada coletivamente, conselho de classe está aí para isso, e os meninos sabem a importância que tem o conselho de classe para essa avaliação coletiva, né? Construída a partir da contextualização do próprio projeto pedagógico da escola. A escola precisa conhecer o seu projeto para pensar também as suas características, os seus grupos sociais, como é que ela se configura para pensar as formas de avaliação, para não criar imagens pré-concebidas, nem fazer julgamentos prévios precipitados sobre o aluno. Faça escolhas, tenha intencionalidade, seja uma avaliação educadora, que avalie em conjunto e possibilite intervenções interdisciplinares. Muitas vezes, o que tem dificultado o ensino, por exemplo, da matemática,
Eu tenho um estudo de uma colega que ela estudou ainda a época da resposta no campo da matemática dos alunos do vestibular. Por que que eles erravam determinadas questões? Ela foi analisar o erro dos alunos, onde é que estava, o que é que eles não desenvolveram como indicadores, como pré-requisitos para errar questões de matemática ou matéria. E a conclusão com a tese de doutorado dela que ela chegou é que, na verdade, muitas, não todas, mas muitas das questões que os alunos erravam, eles erravam não é porque eles não sabiam matemática, eles erravam porque não compreendiam o enunciado da pergunta. Não compreendiam o que estava se pedindo na questão. Então, a relação da matemática com a língua portuguesa é fundamental. E essa relação interdisciplinar precisa ser feita. Uma avaliação que seja política, ética e estética, traga beleza, traga sensibilidade. Como é que eu vou avaliar os alunos do campo das artes? Eu vou dar 5, 6, 7, 10, de acordo com a pintura que eu acho que ficou mais bonita? O que é uma produção artística mais bonita ou menos bonita para ganhar um 10? Eu, particularmente, acho que não devia ter nem nota nessas áreas. Mas vamos considerar. Ajude a compreender os conhecimentos e habilidades para além das áreas tradicionais, para além só da matemática e da língua portuguesa, para além só do campo das ciências, né? Gerando saberes, gerando vida. Eu tinha colocado também, mas eu acho que meu tempo já terminou, né? Ah, acabou, já tem uma palavrinha ali. Alguns desafios estão colocados, pode passar bem rapidinho, só para... o que é que a gente... Mas eu acho que eu já falei muito nisso, né? Transformar a escola em um espaço de análise crítica, do estímulo e exercício da capacidade reflexiva, da articulação entre igualdade e diferença, da cidadania com prática social cotidiana. Pode passar, Genilson, por favor, pode passar. Da preocupação com a sólida formação teórica e científica, com conhecimentos que interligam diversas áreas das ciências, sem descartar os conhecimentos do senso comum, das tradições e das experiências. Conhecimentos socioculturais e, ao mesmo tempo, as metodologias e tecnologias para articulá-los. As situações de aprendizagem que possibilitam a formação de estruturas complexas do pensamento teórico. Pode passar, temos desafios também de trabalhar com as diferentes linguagens, né? Não só a linguagem verbal, oral, né? Mas também imagética, corporal, a imagem, olha aqui, que bonito, essa imagem maravilhosa dessa linguagem, que é essencialmente corporal, tátil, né? Que possibilita a inclusão. A eliminação de todo preconceito, discriminação, xenofobia, violência, bullying, exclusão e desigualdade nas oportunidades. A curiosidade, o questionamento, a criatividade e a inovação para o desenvolvimento da pesquisa como princípio formativo, né? Às vezes, vale muito mais uma pergunta bem feita do que uma resposta. A pergunta é tudo. Se a pergunta é bem construída, ela revela coisas fantásticas. E a gente sabe, quem foi orientador de pesquisa sabe. Toda vida chega e vai avaliar o trabalho. Qual é a questão da sua tese? Não é não assim? Quem aqui, nem Janice? Qual é a sua questão de estudo? Qual é o seu problema? Então é a questão que orienta, é a dúvida que orienta. São as mudanças, é a incerteza, é compreender que o conhecimento é provisório, né? A provisoriedade do conhecimento, da sociedade, dos sujeitos, suas identidades sempre em construção. Nós não podemos dar a coisa como dada, como definitiva, como acabada. O movimento, ele vem, né? As mudanças, elas vêm permanentemente acontecendo, a sociedade, principalmente numa sociedade tecnológica como a nossa, né? A gente não pode acreditar que as coisas estão dadas como definitivas. Acho que acabou.
Aqui são as referências, pode passar. E agradeço a vocês por permanecerem aqui mesmo com fome, e olha que tomando tempo além de vocês, né? Eu só passei 2 minutos pelo meu relógio. Obrigada, gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada a toda a equipe da terceira direção. Então, é a hora da nossa troca de figurinhas com a professora. Enquanto vocês vão se aquecendo, ensaiando a fala, caso necessite, eu já vou lançar a primeira provocação que me chegou aqui, professora. Uma professora presente, mas disse que é tímida, pediu para não ser identificada, lançou a seguinte provocação: como realizar metodologias equânimes, onde todos os estudantes sejam aprovados, aprendendo, com estruturas tão precárias, como infelizmente ainda é o caso de muitas das nossas escolas. Quais as sugestões? Muito bem, exatamente, Marcelo. Vamos correr dessas estruturas que, por todo o esforço que a DIREC tenha feito, ainda continua, né, muito precária. Mas desde 2019, com os pagos, o pago predial que o professor Getúlio organizou e todos esses processos para tentar atravancar, foram anos e anos de abandono dessa rede que a gente precisa esperar. E você tem toda a razão. Eu posso chamar a professora tímida? No seu nome, eu vou chamar a professora tímida. Mas, realmente, você tem razão, né? E eu acho que é uma questão da estrutura, né? Eu acho que tem a ver com as condições materiais que você vai trabalhar com esse aluno, mas eu acho que vai além disso, né? De respeito não só às condições materiais, mas de respeito também à visão e à possibilidade de como você vai organizar, né? Se um aluno, por exemplo, ele já compreende muito bem a leitura vai ser um bom recurso para ele, não é verdade? Aí eu posso construir situações de aprendizagem que envolvam a leitura. Se o aluno, além de não saber matemática, também não sabe ler, o que é que eu posso fazer com um material concreto? Né? De como trabalhar aquela noção a partir do material concreto. Se o aluno também não sabe como interagir com esse material, na perspectiva, da percepção, desenvolvimento dessa percepção, como eu posso trabalhar com ele de outras formas, né, que não comprometa o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. Se eu tenho um aluno que é surdo e que não está me ouvindo, que tipo de interação eu vou construir? E eu não tenho intérprete na sala. Nem toda sala tem um intérprete. E é importante também que o aluno interaja e que o professor compreenda, né, essa interação com o estudante. Como é que que recursos eu vou utilizar, né, que são específicos dessa área, para trabalhar com as diversas especificidades da leitura. E aí nós temos os centros não sei se aqui em Nova Cruz tem, mas temos os profissionais, toda uma rede de apoio, centro de atendimento especializado, que trabalham, inclusive, com algumas situações, né, que o aluno no contraturno vai para esse centro e trabalha com recurso próprio. O aluno que é cego, trabalha com sorobanco, que trabalha com outro recurso, e aquele aluno que não tem aquela necessidade não precisa trabalhar. Então, o tipo de atividade, né, ela diz da estrutura, sim, a não ser como a gente encontrou em 2019, muitas escolas com o teto caindo na cabeça do professor e dos alunos. Dentro da sala de aula, nós temos, sim, a possibilidade de usar formas diversificadas, né, de interações, de organização de atividades, de trabalho. Às vezes, sabe o que é uma coisa que é super produtiva? O professor já trabalhou com aquele aluno de diversas formas. Ele coloca um aluno que já dominou
né, com aquele aluno que ainda não internalizou aquilo que ele queria que ele aprendesse, e muitas vezes a interação com o colega que tem a mesma linguagem, às vezes repassa para ele informações, né, de forma que façam muito mais sentido para ele do que o que a narrativa fala, o discurso do professor passa. Então, a interação entre os colegas também é uma maneira, também é uma estratégia, e vocês melhor do que eu, muito mais, né, sabem como construir essas atividades diversificadas. Eu sei que a preocupação de vocês é com a estrutura, né, com as condições de trabalho que vocês têm, sim. A gente não pode falar de valorização do magistério. Valorização não é só salário. Valorização do magistério inclui condições de trabalho, salário, formação inicial, formação continuada, né? E nem toda escola tem a estrutura que um IEF requer. Mas mesmo com essa estrutura, nem todo professor garante que 100% do aluno aprenda. Garante, professor? O IEF tem uma excelente estrutura. Aqui não deveria haver desigualdades em relação às oportunidades que seriam concedidas aos alunos, se for somente para analisar a estrutura. Não é verdade? Mas a gente tem diferentes práticas pedagógicas dentro da sala de aula do IEF. E temos, por tradição, alguns professores que já no começo do ano dizem que só passa 50% da turma. É ou não é? É. Eu nem tenho medo de afirmar isso, porque é assim que acontece. Na UFRN, onde eu trabalhei 27 anos, é assim. Em determinadas áreas, os professores já entram nas áreas das exatas e já dizem, ó, já sei aqui quem vai passar. O pré-julgamento. E é assim. Então, eu acho que tem a ver com a estrutura, sim. Vocês têm que continuar reivindicando. É um direito de vocês, mas a interação e a relação pedagógica vai também muito da compreensão do ensinar e do aprender que cada professor tem e da visão social e cultural que ele tem de seus estudantes. Aí ele vai construindo diversas formas. Na mesma sala de aula, ele tem 30 alunos, ele tem 30 realidades. E cada uma delas requer uma atenção individualizada em cada período. Eu trabalhei numa escola que um dia chegou uma mãe. Aí a mãe chegou e disse, professora Márcia, eu vim saber, eu era coordenadora, orientadora na escola, eu vim saber por que minha filha foi reprovada. Aí eu disse, bom, vamos conversar com a professora. Aí ela chegou e disse, mas vamos. Aí eu chamei a professora e tudo, a professora veio e disse, porque a sua filha não sabe ler nada. Aí ela chegou e disse, mas como? Eu não entendo, porque eu compro um livrinho para ela, ela dá aula para as suas bonecas, ela lê os livros de história eu estou aqui passando roupa e ela está lendo os livros de história para as bonecas, e ela lê tudo no livro, por que aqui na sala dela ela não lê? A professora ficou assim, disse, então, espera aí, deixa eu fazer outro teste com ela. Aí foi, parou, conversou com a criança, passou uma atividade de leitura para ela, passou uma atividade de escrita, ela fez tudo. Só que como a avaliação era teste, era exame, era homogeneizada, essa diferença entre os alunos, porque a menina era uma menina tímida, que não falava muito, que nunca se expunha para ler, para fazer qualquer coisa na sala de aula, né? Ela terminou passando desapercebida. E aí terminou passando por uma aluna que não sabia ler quando a menina estava lendo corretamente. E a professora reconheceu e promoveu a aluna para o outro ano. Então, você tratar as especificidades é ter esse olhar sensível e individualizar, de certa forma, a própria observação com o estudante, que nem precisa uma atividade tão sofisticada às vezes. Precisa uma atividade individualizada, para entender um pouco, em certo momento, né, o desenvolvimento desse aluno. Mais alguém?
Dani está aqui com o microfone, é só se acusar, opa, se identificar, e Dani chega lá rapidinho. Quem é a próxima? Josué. Dani. Você está um pouco. Bom dia, professora Márcia. Bom dia. Todos os colegas presentes. Eu sou Josué, estou na rede municipal, exclusivamente, desde 2018, mas também sou rede estadual de suporte pedagógico. Estou como secretário de Educação. A minha pergunta é relacionada a essa questão, sim, da equidade, mas voltada para o que a senhora atribui em relação a termo sistema, né, sistema estadual de educação, nessa relação de um projeto que pudesse atingir de forma sistêmica a educação do Estado do Rio Grande do Norte, que a gente transformasse essa nossa realidade trazendo equidade para o resultado educacional. Eu não tenho outra referência a contar, na minha compreensão, mas acredito que a senhora traz alguma possibilidade nova, talvez, para o futuro, do que aconteceu no Ceará. Né? De forma sistêmica, o Estado ele transformou a educação e isso envolvendo município e estados em uma relação de transformação da educação básica. Muito pertinente a sua pergunta, Josué, e é um grande sonho, né? O Plano Nacional de Educação, quando ele fala de sistema articulado de educação, ele está falando nisso que você está falando. A necessidade de que município, as três esferas, município, Estado e União, e aqui está o professor Alain, que está representando a rede federal, né? Tenham essa ação articulada permanente. E a gente sempre disse, o professor Getúlio falava muito isso, olha, a gente tem que tratar do munícipe, porque em cada município isso acontece. Aqui em Nova Cruz, nós temos aqui nessa sala, rede estadual, federal, municipal, vocês, secretário, né? A representação dessas redes e a forma de como trabalhar articulado. E quando nós tínhamos lá, até 2016, nós tínhamos, lembra dos avaliadores do PNE, que acompanhavam todas as metas, que lançavam os dados das redes, inclusive da rede privada, né? Nós tínhamos possibilidade de ter um retrato da educação de forma articulada, excelente, quando nós tínhamos lá o PNE em ação, lembra do PNE em ação? E era a forma de como você, a partir daquele diagnóstico, aquilo era um diagnóstico, mas embora fosse mais amplo, você pensar em maneiras articuladas, né, de trabalhar as políticas. O Ceará, ele fez esse processo, o Ceará vem quase há 30 anos nesse processo. E vocês vejam que o Ceará vem mudando nesse período todinho, mas ainda não chegou à perfeição, não. Você conversa com os cearenses, o educador cearense, você sabe que tem muita coisa a avançar ainda também, embora ele já tenha avançado muito. E eles fizeram essa articulação, por exemplo, o Ceará municipalizou todo o ensino fundamental. A rede estadual não tem mais escola de ensino fundamental 1 e 2. Né? Mas isso aconteceu com o suporte do Estado, inclusive o suporte financeiro, em relação à garantia, e eles têm uma visão assim, até certo ponto, muito meritocrática, porque eles vão premiando aqueles que vão ter melhor desempenho. Embora eles não deixem também de ajudar aqueles que estão numa situação menos confortável, né? Mas o Ceará vem há 30 anos nessa perspectiva, universalizou todo o ensino fundamental para a rede municipal, apoiando esse processo, né, e trazendo a possibilidade de articulação muito profícua com a rede federal também. Então, as universidades têm uma participação permanente,
Os institutos federais têm uma participação permanente no próprio processo de planejamento e na articulação dessas ações, certo? E, só que isso depende do próprio Estado do Rio Grande do Norte, na perspectiva que a governadora encontrou, né? E com as dificuldades que ela teve durante esse período, gente, não é moleza não. Nós tivemos 4 anos de um governo com um governo adversário, né? E todos os programas e projetos que vinham sendo desenvolvidos pela esfera federal foram descontinuados. E que não houve recurso para colaborar com mais nenhum. Vocês vejam que até o processo, aquele programa de alfabetização, nós tínhamos que o recurso próprio foi a maior dificuldade. Não tinha dinheiro para merenda, se aumenta o dinheiro para merenda do Estado. Não tinha dinheiro para transporte, se aumenta o transporte do Estado. Quando, na verdade, tudo isso era obrigação do governo federal, né? Então, essas relações, vamos dizer assim, interinstitucionais, elas precisam ser consolidadas na perspectiva de que cada um assuma a sua responsabilidade, lógico, mas cabendo, né, o próprio outro ente, né, compreender a necessidade que o outro não vai alcançar e como vai chegar junto. Que foi o caso que aconteceu com o Ceará, inclusive com recursos do Estado para o município, né, com repasse de recursos, fortalecimento da rede, e muito imediato também. Eles desfrutaram dos 14 anos dos governos Lula e Dilma, eles aproveitaram o máximo que eles puderam para alavancar em relação a esse recurso, né? E aí nós ainda tivemos toda essa falta de investimento, porque ou o governo aqui era oposição ao federal, ou o federal era oposição ao local, né? Tivemos uma pandemia no meio. E tivemos todas as dificuldades, né? E agora com a queda da arrecadação e todas essas outras coisas que estão sendo colocadas para enfrentar um projeto, sim, aí você tem razão, quando diz que isso precisa ser um projeto realmente para a sociedade potiguar, que encare isso de uma forma como a necessidade de ser encarado. E aí a gente vai continuar, sim, com muita dificuldade se a gente não enfrentar isso, sabe, Marcelo? Nós discutíamos, cada vez que a gente ia discutir, chamava a palavra redimensionamento. Vamos pensar no redimensionamento da rede. E o redimensionamento que a gente estava colocando não era nem só o redimensionamento de municipalizar o âmbito do ensino fundamental. A gente nem propunha passar o Fundamental 2. A gente propunha passar o Fundamental, só o Fundamental 1. Né? E trabalhando na perspectiva de como fortalecer o Fundamental 2 e o médio. Mas era sempre muito conflito, né? Pelas dificuldades locais, pelo corporativismo, pela dificuldade de compreender a necessidade de como articular. Às vezes o professor tinha até outro espaço para trabalhar, não queria ficar naquela escola, com aquela equipe. Então não é fácil fazer esse redimensionamento, né, na perspectiva, e fazê-lo sem ter recursos para garantir as condições de funcionamento da outra rede. As 3 redes, o sistema é articulado se ele se cooperar o tempo todo. As 3 redes precisam cooperar, uma precisa cooperar com a outra o tempo todo, certo? Então, esse sistema articulado está lá no plano nacional, é ainda uma bandeira e é uma necessidade. A gente precisa investir fortemente para que a gente vá construindo, aí como eu disse no começo da minha fala, com uma política de Estado que não seja modificada a cada governo que vai entrando. Porque se for assim, vai ser difícil. E o Ceará só conseguiu porque eles estabeleceram como política de Estado, permanecendo, crescendo nessa perspectiva o tempo todo. Ninguém retrocedeu. Mas o que você coloca é fundamental. Pensar, sim, de forma articulada, o aluno que está na rede municipal, ou no 5º ano, ou no 9º ano,
ou ele vai para a rede federal ou vai para a rede estadual, certo? E a gente precisa ter essa relação muito bem construída, não só financeiramente, mas pedagogicamente, né? Filosoficamente, para a gente garantir a equidade ao aluno no município. Alguns projetos falam, inclusive, de uma cidade educadora, né? A educação não é tarefa só da escola, a educação é muito mais ampla. Então, ela precisa, a sociedade no seu conjunto, precisa ser uma sociedade educadora também. E ter uma atitude de formar as suas crianças. Como diz um provérbio, se não me engano, é um provérbio chinês, que diz que a formação de uma criança é uma tarefa da aldeia inteira. Então, nós somos uma grande aldeia e temos, sim, todos nós, a responsabilidade com essa educação. A escola, como instituição educativa escolar, ela tem a sua especificidade em relação a esse processo, mas a gente precisa pensar de forma mais articulada, com a saúde, com a assistência social. Veja aí os alunos que estão lá no cadastro único, no estado único, que precisam ser acompanhados, precisam ser revistos. O pé de meia, que não é nem uma política educacional, é uma política de melhoria de qualidade de renda, né, para que o aluno permaneça na escola, uma política de assistência estudantil. Então, essas políticas precisam ser pensadas de forma melhor. Por exemplo, para mim, é um equívoco ter pensado o integral, como o governo Temer fez, né, voltado só para o ensino médio. Ele era para ter sido voltado para os anos iniciais, para ter fortalecido, ter enviado fomento para o município também ampliar as suas escolas de tempo integral, que é uma necessidade das mães que trabalham. Não é não? Então, essas são às vezes, as decisões que não levam muito em consideração os diagnósticos, e a tomada de decisão é equivocada. Isso é só um exemplo, né? Temos milhares de exemplos, vocês sabem. É isso assim. Então, mais alguém? Professor Marcos. Bom dia a todos. Professora Márcia, parabéns pela palestra. Meu nome é Marcos, estou na coordenação pedagógica lá em Montanhas. E dizem que agora dei saudade de Toninho. Dizem que a leitura começa quando você fecha o livro. Então a sua palestra está longe de terminar. Observando aqui o que nós temos na tela, equidade na educação, garantia de aprendizagem. Estamos tratando, na verdade, de justiça. Algo que é justo, que o aluno aprenda. Muitas vezes a escola é chamada somente de instituição de ensino, mas ela é antes e depois uma instituição de aprendizagem. E isso é muito importante. Às vezes alguém diz que na educação não tem receita. Tem sim. Nós temos documentos que são como receitas. Porém, cada escola tem o seu modo de preparo. Cada escola tem o seu forno. E eu, sinceramente, eu sinto muita falta de uma formação menos fragmentada, mais abrangente, e que possa contemplar algo que você mencionou na sua palestra, que é a contextualização do projeto político-pedagógico. Eu sinto bastante falta de uma formação permanente que possa contemplar o PPP de cada escola, para garantir essa aprendizagem, a aprendizagem do estudante. Outro ponto, se fala muito agora no pé de meia, é necessário, tornou-se necessário, é considerado importante, mas além do pé de meia, existe também a cabeça do professor, que precisa ser formada, que precisa ser atualizada. Não é só o pé de meia do aluno, é a cabeça do professor.
Então, sinto bastante falta em relação a isso. Sobre outro ponto mencionado com a aprendizagem. No ano passado, na nossa escola lá em Montanhas, nenhum aluno foi matriculado. Sabe por quê? Porque os pais não matriculam alunos, matriculam seus filhos. E é na sala de aula que o professor transforma aquela criança num aluno. É na sala de aula, é na escola, que o aluno, a criança, seja jovem, adulto, se transforma num aluno. E é somente a partir daí que nós garantimos essa aprendizagem. Então é uma questão de justiça, a equidade. Aí a pergunta que eu faço a você é a seguinte: qual é a importância do PPP na garantia da aprendizagem? Vou até ficar em pé. E você falou essa questão de pensar não só no ensino, mas na aprendizagem. Eu lembrei de uma autora chamada Leila Anastasia. Ela trabalha muito com o ensino superior. E ela construiu um termo de ensinagem. Não é só um processo de ensino nem de aprendizagem, é um processo de ensinagem. Em que esses dois processos não se separam. Eles têm as suas especificidades, né? O ensino está muito mais na perspectiva da organização das estratégias por alguém mais experiente, que também não se ensina só na escola, né? E o aprender está sempre na perspectiva da apropriação de algo que é social e cultural, que se torna do sujeito que aprende, né? Se torna seu. Eu aprendo a partir... Ninguém aprende por ninguém. Cada um aprender é um processo intelectual e subjetivo. É de cada sujeito, né? Então, o processo de aprender, né, não se separa do processo de ensinar. E ela chama do processo de ensinagem, né? Ensino e aprendizagem. E você questionou a importância do PPP, e eu acho assim também, concordo plenamente que é fundamental, né? Eu trabalho na área do currículo, a gente sempre tem discutido muito, pensando o que é o currículo, né? A questão da aprendizagem, a questão da equidade na aprendizagem está relacionada ao currículo. O currículo é o coração da escola. São as opções das decisões tomadas pela escola a partir das diretrizes dos referenciais curriculares, da Base Nacional Comum Curricular, das diretrizes curriculares nacionais que você queira tomar como referência. Então, o PPP, ele é fundamental e ele é permanentemente construído. Vocês hoje aqui, nessa jornada pedagógica, estão se preparando para acompanhar, e os diretores da escola também, para organizar com suas equipes momentos que se reflitam sobre o fazer pedagógico, o trabalho pedagógico, o planejamento, não é isso? Então, o que é isso? É o projeto jurídico pedagógico em movimento permanente. Eu não posso fazer um projeto pedagógico que está dentro de uma gaveta. O projeto pedagógico é uma referência para todo ano eu mudá-lo. Todo ano eu revisá-lo. Tem os alunos que são filhos de pais diferentes, têm características diferentes, têm possibilidades diferentes de aprender, seguem ritmos, cores, sabores, saberes, como a professora colocou, né, Lina, como a professora Vera Candu colocou, que precisa ser revisto todo ano. Alguns alunos saíram, outros chegaram, né? E essa caracterização assim do PPP, ela precisa orientar todo o trabalho e as decisões da escola, né? Qual é a decisão que eu vou tomar em relação à avaliação, né? Ao conceito de classe, aos conteúdos a serem trabalhados, as formas de planejamento interdisciplinares entre os professores, a forma como eu vou, porque o PPP tem a parte administrativa, né, conceitual, teórica, das concepções, mas ele tem também toda a parte do currículo, do ensino, dos pressupostos de cada área, de cada componente curricular, né? Então, eu preciso estar tornando isso vivo,
permanente, em movimento, construído permanentemente, sempre em construção, quando eu coloquei no final da minha frase. O projeto político-pedagógico é a referência para desmanchar o que está lá. É como Paulo Freire diz, ele nos impulsiona a ter um processo de ação, reflexão, ação permanente. Eu permanentemente ajo, reflito sobre essa ação, né, para agir com as devidas modificações, ajustes, reajustes, e está lá orientado pelo PPP, que não pode passar 10 anos com o mesmo formato, nem pode ficar guardado só na gaveta da escola. E lá no Centro de Educação, nós tínhamos vinculado o projeto ao nosso centro, o NEI. Vocês sabem o que é o NEI, né? A Escola de Aplicação lá da Universidade. O NEI tem um projeto que os pressupostos desse projeto estão construídos há mais de 30 anos. Quem chega na escola tem que se adaptar àquilo que a escola tomou como decisão, como coletivo, certo? Vai trabalhar nessa perspectiva. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam enfaixadas e que todo ano possa-se incluir outras observações, outra questão. Eu não posso também tomar como referência o PPP de uma escola para o PPP da outra. Cada uma tem suas características, né? Eu tenho uma escola aqui em Nova Cruz, que tem suas características, de uma cidade com características mais urbanas, mas eu tenho escolas que estão no campo. Então, é a mesma realidade? É a mesma população? São as mesmas características? Eu tenho escolas que funcionam, aqui não tem, mas nós abrimos em 2019 a primeira escola indígena do estado do Rio Grande do Norte, que é a Escola do Amarelão. Essa escola não pode ter o mesmo PPP que outra escola lá da região de João Câmara. Temos uma escola que foi também inaugurada, o Marca Pernambuco, que é um assentamento rural, como também a de Caraúbas. E são escolas em assentamentos que têm outra característica, que a comunidade tem outra expectativa, que os alunos têm outra experiência, né? E que o PPP precisa levar em consideração esses saberes, esses conhecimentos, e partir deles para fazer com que o aluno avance na perspectiva de uma compreensão mais ampla e generalizante, traduzindo aquilo que eles sabem como conhecimento comum para o conhecimento científico, né? E os alunos lá, a Luzia me disse que dos 35 alunos que concluíram a escola, que os alunos com maior dificuldade, já passaram por assalto, já tiveram todo tipo de intempérie, fica no meio da comunidade assim, escuro, eles vão numa estrada de areia, certo? Para escola no ônibus, mas dos 35 que concluíram, 30 passaram no Enem. 30. Almiro de França não é escola. Fica lá em Caraúbas. Então, o PPP é o orientador do trabalho da equipe toda, embora as adequações sejam feitas de acordo com cada área, com cada disciplina, com cada perspectiva de trabalho do professor, a gente não pode esquecer o projeto da escola, que as coisas têm que estar lá previstas. Eu vou garantir que o aluno, por exemplo, faça estágio, é um drama do ensino médio fazer estágio, porque não está garantido nos PPP. Até o Ministério Público existe, é garantido nos PPP. Mas aí, para eu trabalhar com estágio, eu vou ter que ter um acompanhamento de estágio, uma coordenação de estágio. Então, isso afeta a própria organização da escola, né? Eu vou garantir que esse aluno possa, de acordo com o PPP, o Grêmio, que tipo de participação eles têm nas próprias plenárias, na própria decisão da escola, no planejamento dos professores. Os alunos vão participar, vão ser ouvidos, né? Como é que se dará essa participação? Os conselhos de classe, está lá, a lei do conselho de classe, eu vou acompanhar como essa turma, com
no diálogo, que é um espaço dialógico riquíssimo, né? Do espaço do aluno com o professor, com as diferentes componentes, e como eu vou acompanhar todo esse trabalho. Conselho de escola que vai decidir com o diretor, porque não basta a gestão democrática, não é só ter eleição para diretor. A gestão democrática ela se dá pela dinâmica do conselho de escola. Ela é democrática se as decisões são coletivas. Não pode fazer eleição para diretor e o diretor ser a autoridade máxima. A autoridade máxima é o conselho da escola, não é o diretor. Ele é muitas vezes, nem sempre ele é o coordenador do conselho de escola. Não é isso aí? Então, tudo isso vai sendo orientado pelas decisões que vão sendo tomadas pela escola e permanentemente revisto na discussão sobre o conceito político-pedagógico e Marcelo, uma formação sobre o conceito político-pedagógico, por favor, o professor está pedindo aqui. Pronto, professor. Eu acho que a gente já poderia concluir, né? Que acha, Marcelo? Então, eu já vou agradecer imensamente. Tem mais alguém que queria fazer mais alguma questão? Diga, professor. O microfone aqui está aí. Utilizar pela exposição. E, assim, minha colocação é com relação a essa garantia. A gente vai dificuldade no agora do Estado a substituição de professores. Especificamente na escola que eu estou vivenciando, a gente tem essa dificuldade como recebemos professores. E um outro ponto que eu vejo assim, e a gente não consegue exatamente ter um quadro permanente de professores. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que pensar, porque não se garante, não é? Se a gente não tiver esse quadro, e principalmente a ausência de todo o processo como acontece, e no final do ano ficou um pouco mais alegre, quando eu vi uma portaria dizendo quando se esgota tudo da escola lá. Então, eu tenho assim, a dificuldade que eu enxergo no Estado que permanece, eu já vi outros governos com essa dificuldade de 4 professores do Estado. E outra coisa que eu gostaria de considerar com a secretaria, o retorno dos planos de ação se foram feitos durante a pandemia, como a senhora disse, tem alunos que têm 2 anos de vida e estudaram praticamente, né? Como é que a gente, como é que a secretaria, ou como a Direb, né, vai ser respaldar para a gente fazer um trabalho contraturno em relação a essas aprendizagens dos alunos. Porque, na verdade, a gente tem essa deficiência, não a nível do Brasil como um todo, mas assim, isso é muito acentuado na escola, que é uma escola muito de periferia, que a gente convive com violência, e a gente temos uma experiência mais com os professores que nós temos lá na escola para fazer esse processo, mas não tem um direcionamento assim que eu vejo do Estado. A gente já vem lutando com isso, mas não sabe do papel que eu gostaria que a senhora reforçasse essa nossa visão do Estado em relação a essa qualidade, essa atividade que os alunos precisam ter, mas tem uma dificuldade muito grande. E outra coisa é a dedicação exclusiva dos nossos professores na rede de modo geral, porque no Instituto Técnico, na Universidade Federal, tem uma dedicação exclusiva. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande para a alimentação, os professores vêm da Paraíba, vêm de Pernambuco, muitos se arriscando em moto, em carro, então isso é uma realidade que é bem acentuada aqui na nossa divisão com a Paraíba, e tudo isso tem uma interferência muito grande dentro lá da escola, mas fechando a ideia, eu gostaria de ter o que a Secretaria tem com relação a esses 2 anos de paralisação que houve, o que pode chegar em torno de processo para recuperar a aprendizagem desses alunos, dessas crianças. E muito grato pela exposição, gostei muito. Obrigada, professor. Eu só queria esclarecer, eu não posso mais falar pela secretaria, porque o professor Aquela já foi e eu não estou mais lá. Mas da época que nós orientamos, eu achei ótimo que você lembrou uma coisa importantíssima, que eram os planos, né, Janice, que a gente orientava e que orientavam que vocês registrassem tudo no SIGEDUC, tudo junto à Direc,
que é uma possibilidade de vocês fazerem aquilo que eu falei, de recuperar, que foi o que vocês foram planejando, para pensar, inclusive com esses grupos de alunos, eu era o professor do primeiro ano naquele período, né? Agora o aluno está no 4º ano. Como é que eu posso trabalhar nesses 2 anos com esses planos, que foi 20 e 21, né? E depois o professor planejou em 2023, para que esse aluno não saia com essa defasagem tão grande em relação ao que ele precisava saber. Porque, como eu disse, a recomposição da aprendizagem não tem respeito só ao que o aluno não aprendeu, tem respeito também ao que não foi ensinado, né? E certamente não vai ser o mesmo professor, porque ele vai, é até importante recuperar essa história para esse professor retomar no seu planejamento também muito desses objetivos de aprendizagem que estavam previstos, mas que não foram realizados, né? Então, você lembrou de algo extremamente importante. A questão da falta do professor, a gente sempre diz, ela sempre vai acontecer. A mudança de professor sempre vai acontecer, né? E nós temos vários motivos, intercorrências, a professora que ficou grávida e passou 6 meses fora, alguém que saiu para fazer pós-graduação e afastou-se, alguém que adoeceu e também precisou se afastar. Então, temos sempre a necessidade, né? Mas a gente ficava muito impressionada, eu dizia para o diretor do Direto Marcelo, deve lembrar, quando ele dizia, gente, isso é um poço sem fundo. Olha, nós chamamos mais de 100 mil professores, Alain, de 2020 para 2022, mais de 6 mil. E precisa mais professor, e precisa mais professor, e precisa mais professor. E a gente fica sem entender direitinho como é que se dá essa dinâmica, né? Então, eu acho que cabe também, aí o Marcelo pode até trabalhar mais com vocês, né? Essa perspectiva de como ter um corpo docente mais permanente. A dedicação exclusiva está prevista, inclusive, no plano de cargos e salário. Só que nós tivemos muita dificuldade quando nós discutimos a lei do integral e deixamos a lei do integral pronta. A nossa perspectiva é que o professor que tivesse disponibilidade passasse pelo menos para 40 horas, porque ele ficaria com uma dedicação maior e que o professor Getúlio sempre dizia, eu quero o professor da escola, porque é a equipe da escola que vai dar continuidade, né? Se eu tenho aquela equipe aqui do IEF, que é uma equipe permanente, lógico que o IEF também sofre com a mobilidade dos professores, né? Mas a gente nunca conseguiu, não conseguimos também aprovar nem a mudança para 40 horas, pela própria questão da responsabilidade fiscal, né, o aumento que haveria e a própria PGE está analisando como fazer essa mudança para atender ao professor também da escola integral, que precisa de uma carga horária maior para ficar na escola com mais tempo, para realmente que a escola seja integral, né? Porque termina sendo uma escola de 2 turnos. Você tem um grupo de professor de manhã e outro grupo de professor à tarde. Não é assim? Quando, na verdade, o professor tem que passar o dia todo e fazer com o aluno inúmeras atividades ali que dessem conta. E aí, atividade do contraturno, acompanhamento do seu plano, grupo de trabalho, planejamento direcionado para as necessidades específicas dos estudantes. Isso poderia ser feito também com o professor na sala de aula. Mas isso aí eu não sei responder mais não, Marcelo, quem sabe que eu nem posso responder. Não, eu estou aqui como pesquisadora da FAPEC, agora você só professor. Professora, só para finalizar aqui com as perguntas. Sim. Aqui, estou aqui. Tá vendo? Também para parabenizar pela palestra e dizer, também reforçar a questão que Marcos pediu, desses encontros, né, dessa continuação de aprendizagem, para que a gente possa, os professores precisam realmente ter mais encontros como esses, não só no início das jornadas pedagógicas, mas durante todo o percurso. E uma coisa que me inquieta... Vocês podem mandar um recado para o chefe. Ele está me escutando. Aproveitem a chance para mandar
o chefe Aproveita. aí o recado. Mas também, assim, uma coisa que me inquieta muito, né, e eu escuto em quase todas as jornadas pedagógicas, é essa questão da avaliação, que ela, segundo o pensamento do Luquez e a senhora mostrou aí, que essa avaliação da aprendizagem, realmente, ela não é e nem pode continuar sendo essa tirana, realmente, desse processo da prática educativa. Mas que ela precisa ser essa avaliação que inclui, que traz para dentro, né? E que são os exames que realmente marginalizam. E eu concordo com isso, só que isso me angustia muito, porque é um discurso das jornadas pedagógicas, é um discurso que nós temos quando nos encontramos com os professores e com os coordenadores, mas no âmbito geral, de plano de educação geral do país, a gente fica se perguntando o que fazer. As escolas recebem essas orientações, mas as avaliações externas não são assim. Não é essa avaliação amorosa. E aí, até quando a gente vai ficar caminhando nessa mão dupla? A escola básica, ela trata a avaliação de uma forma, mas, no entanto, os nossos alunos, quando saem da escola, eles vão se deparar com exames que são totalmente racionais e quantitativos. E aí, no plano geral de educação, a senhora, como estudiosa em educação, prevê que quando é que a avaliação de forma vai ser tratada assim no âmbito geral? Porque não adianta só a escola trabalhar assim, se lá fora meu aluno vai ser provado de outra forma. E ele precisa mostrar uma nota, ele precisa mostrar uma competência eficaz na contabilidade de pontos para ser aprovado no Enem, né, para ser aprovado nos vários outros exames que a vida, que o mundo vai oferecer a ele. Então, tem uma perspectiva dentro de um plano nacional. E uma outra questão também que eu queria colocar é a questão da equidade. Por exemplo, nós temos alunos, nossos alunos com necessidades especiais, no caso, vou dizer especificamente de uma, ela não desenvolveu ainda a oralidade, né, a verbalização. E, no entanto, como é que nós iremos trabalhar com essa aluna? Agora foi chamado mais professores para nos ajudar nisso. Como é que vamos trabalhar com equidade com essa aluna? Tem alguma forma assim, que possa facilitar esse trabalho? Então, diante de todas essas situações, a gente vê a necessidade realmente de mais capacitação, formação, e que também os estudiosos que estão lá bem mais acima que nós, né, que fazem parte da educação, do plano educacional, que vejam essa avaliação de forma também diferenciada. Porque senão a gente não vai ter resultados positivos tão rápido como se espera. Exatamente. Você tem toda a razão e essa, vamos dizer assim, contradição permanente entre a avaliação escolar, né, e a avaliação institucional, porque o que é que representa lá o SAEB? São avaliações institucionais que buscam tirar assim, uma visão de todas as redes para construir um ranking, né? E isso implica no repasse de recursos, implica na própria avaliação de cada estado, na forma como cada estado é inserido em determinados processos e projetos e programas. Então, é preocupante, sim, né? Lá no sistema federal, não sei se no IF é assim, mas, por exemplo, lá na universidade, os alunos também fazem o ENAD, né? E tem a nota do ENAD. Mas são avaliados, junto com isso, as condições de trabalho do professor, a formação do professor, a estrutura, se tem biblioteca, se tem laboratório, se a universidade tem acompanhamento, vários processos são analisados, que analisam não só a aprendizagem do estudante, mas as condições para essa aprendizagem. E na educação básica não é assim, né? Se considera basicamente o resultado da avaliação da prova e o fluxo que também termina caindo em cima do estudante, né? E aí fica essa contradição, muitas vezes trabalhando, por exemplo, indicadores que buscam até ser mais amplos até do que os conteúdos nas áreas, mas a formação de habilidades mais amplas, né, para resposta a cada item.
que ampliam a visão apenas de você trabalhar com conteúdo das áreas. Mas, mesmo assim, fica difícil, por exemplo, se o professor não atenta lá no projeto político-pedagógico, né, que é fundamental que o aluno aprenda a geografia do Rio Grande do Norte, a história do Rio Grande do Norte, não tem provinha Brasil, nem SAEB, nem o que for, nem o Enem, nem nada disso, que vai perguntar sobre a história do Rio Grande do Norte. Um ponto ou outro, talvez, de repercussão nacional. Mas essa compreensão precisa ser do projeto pedagógico da escola para incluir como aprendizagem essencial, né? E que, se for considerar só pela avaliação, ela jamais vai ser incluída, porque é aquilo que a Vera Candor disse: o aluno não está sendo preparado só para o vestibular, só para ingressar no mercado de trabalho, para apertar parafuso. Ele está sendo, a educação só tem objetivo para formar o aluno de forma integral e ampla, né? Então, é realmente preocupante. E existem muitos teóricos. O professor Luiz Carlos Freitas inclusive tem um blog também muito interessante, né? E faz uma análise, assim, uma crítica enorme sobre as avaliações que ele chama das avaliações censitárias, né? Ele, inclusive, propõe que as avaliações, se é para direcionar as políticas, ela fosse por amostragem. E não precisaria ficar nessa coisa que é tirana também, que é perversa, né? Por exemplo, na última avaliação do SAEB, que todo mundo criticou o Rio Grande do Norte, que apesar da gente ter crescido na aprendizagem, sabe quantas escolas de ensino médio chegaram aos 80%? Daquela média? 9. Das 200 e tantas escolas. Falta de um aluno. E não foi considerada. Não é considerado. Então, é algo perverso e que puxa para baixo a avaliação do Estado. A Secretaria fez, inclusive agora, né, estimulou a participação com o reconhecimento para quem chegasse, né, não foi, Marcelo? Porque ou a gente entra nesse jogo, ou então você vai ficar de fora como? Comprometendo recursos de repasses, né? E isso está lá no Plano Nacional. A avaliação dialógica, a avaliação continuada está lá. Isso está na nossa portaria de avaliação lá da Secretaria. Lê que a avaliação tem que ser dinâmica, contínua, não está lá na portaria de avaliação. Então, tudo isso está previsto já. O que a gente precisa é transformar tudo isso em prática. Exatamente. E aí fazer com os professores. Você tem toda a razão. Tinha um projeto lá na secretaria, que eu dizia lá para o pessoal lá que vinha de fora, que esse projeto é de pé quebrado. Que trabalhava com a equipe da secretaria, trabalhava com os assessores, trabalhava com o diretor da escola e nunca tinha conversado com o professor. Vocês estão trabalhando com o resultado da aprendizagem, sem discutir com o professor é a autoridade máxima desse processo. Ele tem que ser ouvido, ele tem que ser considerado. Esse projeto aí está quebrado. Tem gente, professor Márcio? Sim, está quebrado. É que a gente quebrou ele todo. Mas são as contradições que a gente enfrenta e que a gente precisa entender, né? E encontrar as formas de resistência, algumas maneiras como são colocadas. E nacionalmente, inclusive, é um embate grande. Os teóricos do campo da avaliação, eles têm assim, feito uma crítica ferrenha a essa avaliação massificada que, inclusive, não considera as condições de aprendizagem para avaliar o resultado final. Né? Considera só a avaliação do estudante. Eu acho que a gente já pode dar bom dia, desejar uma boa tarde e um bom almoço. E eu vou embora pelas 2 horas, ter uma reunião, Marcelo. Então, parabéns, Marcelo, toda a equipe, parabéns a vocês que estão aqui empenhados em discutir, em refletir, querem mais reflexão, querem mais estudos. Continuem assim e estou à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Eu não falei muita besteira, mas pode. Obrigada. Então, professora, muitíssimo obrigado.
E enquanto o Daniel dá os encaminhamentos, a gente vai entregar o mimo à senhora e fazer o registro. Na verdade, além de uma palestra, é uma aula, né? E assim, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar, por todo esse patrimônio e essa autoridade que a professora Márcia tem. Portanto, muito obrigado, viu, professora? Neste momento, daremos uma pausa para o almoço. O mesmo será na UFRN. E retornaremos às 13 horas. Parece que está chovendo e a gente vai fazer o seguinte. Pessoal, só um minutinho aí para a orientação. Gente, é o seguinte.